A questão da VUNESP é uma questão sobre colocação pronominal, é uma questão do ano de 2019, e é um assunto colocação pronominal que é um pouco, às vezes, problemático, porque nós temos o hábito de julgar a colocação do pronome pelo ouvido, muitas vezes o que soa bem está errado, e muitas vezes o que soa mal está certo. Então vamos tentar, na tela. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Letra A. Se vê pelos dados do ranking do Banco Mundial que o Brasil destacou-se basicamente em 4 indicadores. Letra B. O ambiente de negócios atualmente tem tornado-se mais amigável, o que vê-se pelas reformas realizadas. Letra C. Ainda que se tenha destacado o desempenho do Brasil no relatório do Banco Mundial, sabe-se que o país precisa avançar nos negócios. Letra D. Deve racionalizar-se quanto aos pagamentos de impostos para que não condenem-se os países a um retrocesso econômico. Letra E. Quando analisa-se o ranking do Banco Mundial, se constata que alguns países da América Latina apresentaram pouca ou nenhuma melhora. É claro que com essa leitura, você não é capaz, por mais treinado que esteja, de ter aquela segurança plena. É a letra X. Não. Então nós vamos combinar o seguinte, você não tem a questão impressa, você só está acompanhando comigo aqui na tela, coloque a questão na tela, pause o seu vídeo, aproveite e expanda a tela para ficar com a tela cheia, para você ler, se concentrar, não se deixar levar pelo ouvido e ver se você lembra algumas coisas que já falaram com você sobre isso. Vai lá, boa sorte, só deixe que eu fale e depois você optar por uma delas. Vai lá. Difícil, né? Não? Achou fácil? Ótimo. A colocação pronominal é a colocação dos pronomes que a gramática chama de pronomes oblíquos. São aqueles pronomes que não são sujeito da frase e geralmente se ligam a verbo. Eles podem ficar antes do verbo, ou eles podem ficar depois do verbo, ou eles podem ficar até no meio do verbo. E aquilo que se chama ênclise, observe que a banca não usou o nome ênclise, eu só estou usando para definir teoricamente, para poder você fazer uma breve revisão, né? A ênclise é quando o pronome é colocado depois do verbo e liga-se ao verbo com hífen. Por exemplo, na letra A, destacou-se. O se está depois do verbo destacar. Destacou-se. Aliás, essa forma verbal, destacou-se, o se está correto. Porque a ênclise é que é recomendada pela norma culta da língua portuguesa. Nós, brasileiros, preferimos a próclise, o pronome antes do verbo. Quando o pronome está antes do verbo, isso soa muito melhor para nós. Mas não necessariamente está correto, porque o correto é ficar depois. Uma das coisas que eu sei que você já aprendeu na vida, aprendeu não sei, mas você já ouviu dizer, relativa à ênclise, é o seguinte, ó, não se inicia oração com pronome oblíquo. Em outras palavras, todas as vezes que você começar uma oração com um pronome oblíquo qualquer, você está cometendo um erro gramatical. Por exemplo, me pediram ajuda profissional. É uma frase absolutamente comum de você ouvir, absolutamente comum de você falar. Mas do ponto de vista gramatical, ela está incorreta, porque a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. A próclise é que é pregada pela norma culta. Teria que ser, pediram-me ajuda profissional. Vai lá na tela. Por esse motivo, a letra A está errada. Esse se, do se vê, está começando a frase com pronome. E eu disse a vocês que a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. O destacou-se da letra A está certo, mas o se do se vê não está certo. Aqui, meu amigo, se eu falo assim, saiu
se despedindo com acenos, dando tchauzinho para todo mundo. Você está vendo que o se aqui está antes do verbo. Ah, não, pessoal, mas agora não está no início da oração. Está sim. Aqui está no início e inição. Olha o verbo aqui, ó. Todo enunciado que tem verbo é uma oração. Aqui é um verbo, mas aqui é outro. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Essa vírgula aqui, ó, é uma vírgula que separa orações. E se essa vírgula separa oração, esse se está errado. Eu não posso usar um pronome depois de vírgula, porque ele está colocado começando uma outra oração. Vai na tela. Observe, por exemplo, né, na letra E, quando analisa-se o ranking do Banco Mundial, vírgula, se constata, pelo que eu acabei de te dizer, esse se de se constata está errado. Por quê? Porque ele está começando frase, ou começando oração com o pronome oblíquo. Então, só, vem aqui, baseando nessa regra, eu já tirei duas. A letra A, que tem o se vê, começando no início do período, e a letra E, que tem o vírgula, se constata. Então, depois de vírgula, começa outra oração. Então, depois de vírgula, pela norma culta, nós não temos que usar pronome. Vai na tela. Olha a letra C. Sabe-se. Pelo que eu acabei de dizer, esse se do sabe-se está certo. Por que que o se do sabe-se está certo? Porque tem uma vírgula e o se está depois do verbo. Ele não está logo depois da vírgula. Então, o se do sabe-se está correto. Bom, existe também uma coisa chamada próclise. E o pronome colocado em próclise é o pronome que se coloca antes do verbo. Ele não se prende ao verbo por um hífen. Ele é colocado antes do verbo. Tá? E esse fator de próclise, a próclise soa melhor ao padrão brasileiro. O brasileiro não é muito de usar ênclise, não. O brasileiro é muito de usar próclise. Só que tem próclises que são corretas e próclises que não são corretas. Por exemplo, vamos lá na letra D de dado. Esse deve racionalizar-se, está certo. Porque o se está em ênclise. Ele está em ênclise porque, na verdade, ele está depois do verbo e não começou a frase. Então, está certo. Agora, a próclise depende, por exemplo, de fatores que são atrativos. Em outras palavras, existem certas palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Uma delas, que eu tenho a impressão que você já ouviu, é aquela que diz que as palavras negativas atraem pronomes. Então, se as palavras negativas atraem pronomes, o não, o nunca, o nada, o nenhum, o jamais, atrai. Por exemplo, eu devo dizer, jamais te esquecerei. Eu não posso colocar jamais esquecerei-te. Porque aqui a próclise soa bem, mas eu tenho jamais, que é uma palavra negativa. E a palavra negativa atrai o pronome. Vamos lá na tela de novo, na letra D de dado. Eu disse que o racionalizar-se está certo. Mas para que não condenem-se, está errado. Tem um não aí. É para que não se condenem. Então eu já tirei o A, se vê. Já tirei o D, não condenem-se. E já tirei o E, se constata. Sobraram duas. A letra B de bola e a letra C de casa. De repente você vai acertar ou vai errar, porque pensou de ouvido. Mas não. Vamos lá. Acertou a questão quem marcou a letra C. Vem aqui, motivo. Assim como as palavras negativas atraem pronomes, vamos acrescentar aqui, ó. Todo que
atrai pronome. Por que, professor, que todo que atrai pronome? Porque a palavra que, algumas vezes, ela é o que a gramática chama de um pronome relativo. Outras vezes, a gramática chama de uma conjunção integrante. Pela gramática, assim como palavras negativas atraem pronome, conjunções atraem pronome e pronomes atraem pronome. Se o que é as duas coisas, ele atrai. Olha na letra B de bola. O ambiente de negócio atualmente tem tornado mais amigável o que vê-se. Se tem um que, não é o que vê-se, é o que se vê. Por exemplo, desde que se conhecem, são amigos. Eu tenho uma próclise aqui, um pronome antes do verbo, por causa do quê? Desde que se conhecem. Então, na letra A, eu tirei o se do se vê. Na letra B, eu tirei o se do que vê-se. Na letra D, eu tirei o se de não condenem-se. E na letra E, eu tirei o se de se constata. Na letra C, que é a resposta, ainda que se tenha, olha o que aí, ó. Se é ainda que se tenha, o que atrai pronome, e como partícula atrativa, ela tornou a letra C correta. Claro que tem muito mais do que essas duas regras. Claro que você que está estudando para concurso, não pode se contentar com isso. Eu fiz uma revisão rápida do que foi preciso para resolver essa questão. Mas se você está estudando, você está meio fora de forma, então vou te dar uma dica. Lá no nosso site, www.ivaonline.com.br, nós temos um curso chamado Atualizando o Português. Gravado agora no ano de 2019, não sei que dia você está vendo esse concurso, essa questão. Mas nós estamos em 2019 e agora, no ano de 2019, eu gravei um curso chamado Atualizando um Português, em que eu vou fazer toda a construção dos aspectos gramaticais por meio de questões, de exercícios, de bancas variadas do ano de 2019. Para você ver como é que a coisa está fluindo, como é que a coisa está andando. Então tem de todos os assuntos. Então, se você não quiser ficar de fora, se você quiser manter o seu português em dia, ou atualizar aquilo que já está meio enferrujando, vai lá, www.ivaonline.com.br.